senhora Malu Gaspar, na madrugada de hoje, enquanto vocês dormiam, ia falar que a defesa do Paquito está montando uma força-tarefa para tentar acelerar o acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público. Eu não sei se a intenção é só tentar trazer algum benefício para a vida do Paquito o mais rápido possível, ou até mesmo acelerar para que as coisas se encaminhem num prazo mas não é confortável a palavra, mas é um prazo menos incômodo para o Estado Democrático de Direito, porque lembrem que tem algumas pessoas falando que, olha, essa delação pode cair no meio da eleição. E no meio da eleição, não vai ter uma pessoa nesse país que não vai falar que essa delação ou ajudou um lado ou ajudou o outro. Obviamente que vai ajudar, eu acho que o lado do Lula vai sair prejudicado, só que isso, gente, pode parecer eleitoralmente interessante, mas se vir antes da eleição pode ser melhor. E por que eu digo isso? A esquerda vai perder a eleição, dá uma certeza. A esquerda vai perder, o Lula vai perder. Vencer vencendo, sem uma confusão dessa, assim, vencemos vencendo, cara, o que é que a esquerda vai falar? A esquerda que teve a Globo ao lado, que teve o Supremo ao lado, não vai dar pra eles gritarem que foi golpe, que teve marmelada, que teve isso, que teve aquilo outro. Não vai dar um mito fundador pra esquerda, como foi lá, sei lá, nós surgimos pra tentar acabar com a ditadura no Brasil, né? O mito fundador da esquerda lá que vem da década de 60, ou do mito fundador da esquerda mais nova agora, do Lula, o próprio coitado que foi preso, a Dilma tomou um golpe e agora a esquerda voltou para resgatar o Estado Democrático de Direito. Então acho que se adiantar esse negócio aqui, vir antes da eleição, o impacto que tiver já vai causar, todo mundo vai saber e vai tirar absolutamente a narrativa da esquerda, né? Para não ficar chorando nos próximos anos. Mas enfim. A defesa do Paquito montou uma operação intensiva para tentar fechar até abril um acordo com a PF e o Ministério Público no âmbito das investigações. Não sei se vai dar. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, os advogados trabalham diuturnamente na preparação da proposta que deve ser apresentada com um conjunto robusto de anexos e documentos. O objetivo é acelerar as negociações e antecipar uma solução jurídica para o caso, no momento em que a pressão sobre o banqueiro e seus interlocutores cresce dentro e fora do Supremo. Para dar conta do cronograma, considerado agressivo, a defesa montou uma espécie de força-tarefa com cerca de 10 advogados divididos entre dois escritórios, o do criminalista Juca, ex-advogado do Braga Neto, e do Sérgio Leonardo, que é um advogado de longa data, amigo do Paquito, que já se conhece, enfim. Cada banca mobilizou 5 profissionais dedicados exclusivamente à elaboração da proposta, que além de pesquisar e organizar o conteúdo do conteúdo do celular do Paquito, apreendido, já apreciado pela PF, foram apreendidos outros, mas o banqueiro ainda não recebeu a cópia deles. Ainda avaliam e buscam documentos que podem servir de prova de corroboração para os relatos que o Paquito pretende fazer. Nos bastidores, porém, investigadores avaliam que o prazo de 60 dias é apertado, diante do tamanho do que se espera que tenha a delação, mas a definição de uma proposta de valores a serem ressarcidos a investidores da União e as condições para o cumprimento da pena. O valor que o Paquito se propuser devolver, aliás, é chave para o fechamento do acordo. Só que, de acordo com fontes ligadas ao Paquito, ele teme que uma parte relevante do dinheiro que estava lá nos fundos, mundo afora, já tenha sido surrupiado. Segundo fontes familiarizadas com o caso, ainda haveria mais de 10 bilhões de reais espalhados pelo mundo. É pouco dinheiro não, viu? Aí vai. O Zettel também vai abrir o bico, né? O Zettel planeja a delação que corrobore a do Paquito. O acordo, né? Deve se encaixar um no outro, mas de complementação. As defesas dos dois banqueiros e de seu cunhado trabalham em conjunto, 100% alinhados. Para alinhar que as revelações apresentadas pelo Paquito sejam corroboradas por provas fornecidas por Zettel. E, lembrando que o advogado Paquito, Juca, também é advogado do Mansur da Reag, aquele fundo. Então vai ser um combo, né? No mínimo aí tem 3 pessoas com basicamente a mesma equipe jurídica, onde todos têm que se safar. Mas voltando um tiquinho no tempo, a vez já tinha dito que a delação estava caminhando de uma forma onde Paquito vai delatar separadamente políticos, empresários e figurões do mercado. O prazo estimado por interlocutores dele para apresentar a totalidade, 45 dias. Preso desde 4 de março, completa um mês neste sábado, o Paquito vem organizando em blocos os detalhados relatos aos investigadores. O dono do Master concentrou, por exemplo, todos os pagamentos de propinas negociadas com o político no único documento. Segurou-se igual a Bíblia, né? Ou não? Há um bloco específico para empresários delatados. E outro para o mercado financeiro. O que será que tem do mercado financeiro, hein? Se tiver uma coisa específica, eu vou dar tanta risada. Vorcaro não poderá omitir crimes da delação. Terá de contar todos os fatos sob risco de acobertar esquemas e ser desmascarado por provas já apreendidas na PF. Se tentar proteger alguém e for flagrado fazendo isso, correrá o risco de ter o seu acordo anulado antes mesmo da homologação. Paquito relatou encontro com Assemineto a Fábio Faria. BTG. Quem será que tá na delação do Paquito? Aí tá ali, né? E essa nota é curiosa quando fala do Assemineto. O ex-banqueiro afirmou ter recebido em casa, ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia. Sim, acredite se quiser, a melhor chance de derrotar o PT hoje na Bahia é o Assemineto. Esse é o país que você mora.
Essa é a terra de onde eu saí. Não estou morando lá, mas minha família ainda está. E não é pequena. É uma família volumosa. Eu já tô acostumado, sabe? Quando você é baiano, você vê aí, já tá nos últimos 20 anos na mão do PT, você vira até esperança o ACM Neto ganhar. Enfim, né? De acordo com a mensagem enviada por ele ao Fábio Faria, né, e tudo mais. A conversa entre Paquito e Faria foi registrada em fotos. As imagens da tela estavam salvas no serviço de armazenamento em nuvem da Apple, entregues pela empresa à CPI mista do INSS. Na troca de mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, o Paquito afirma: mas está tudo certo, estou indo para Brasília. Amanhã acho que assina Augusto. A SEMI foi lá em casa. Aí Fábio Faria responde: bom demais. A conversa foi registrada em 22 de maio de 2024. O COAF afirma que de 2 de março de 2023 a 3 de maio de 2024, a AIM Consultoria Limitada, empresa de ACM Neto, com a esposa dele, recebeu 3,6 milhões do Master e da REAG, Mansur, gestora de recursos suspeitas. Aí você vê, ó. Questionado sobre a conclusão do COAF, ACM Neto, o que você tem a falar sobre o COAF? Ele afirmou que a empresa prestou serviços de consultoria, notadamente relacionados à análise da agenda político-econômica nacional. Gente, vocês poderiam me explicar o que é uma consultoria da agenda político-econômica nacional? O que o ACM Neto sabe da agenda político-econômica nacional que vale 3,6 milhões? É um oráculo. É o oráculo de Delfos. Uma análise. Não vou aqui analisar. Ai. Me lembra quando... Sabe quando você é quinta série? Aí a professora fala: por que você não fez o dever? Porque o cachorro comeu. É esse nível de justificativa. Tá nesse nível. O menino que falava que o cachorro comeu o dever de casa tem uma desculpa, tem uma explicação melhor. Desculpa não, né? Tem uma explicação melhor do que o ACM Neto. Quem nunca aí teve um cachorro que comeu o dever de casa? Quem nunca conheceu aí alguém que, sei lá, velho, deu uma consultoria na agenda político-econômica nacional por 3,6 milhões? Aí do Jornal da Globo, falou, Prédio tá dizendo, né? Paquito poderia delatar e envolver políticos, deixando de fora ministro do Supremo. A realidade é que não dá para imaginar a delação sem Dom Pedro III e o Toffoli, pois não param de surgir novas evidências dessas relações. Eu não vou dar play aqui, ela vai falar a mesma coisa que a Pri já resumiu. Foi no início agora do mês de abril. Eu tava batendo bastante na tecla com vocês, falando o seguinte, falando, ó, pessoal, percebam como a imprensa tá numa insistência sem tirar o pé do acelerador, dizendo de forma repetida que tem que investigar, que tem que investigar, que tem que investigar, que é obrigatório investigar. A imprensa chamando pessoas para criticar a PGR, falando que a PGR não sai do lugar, está silente. A gente inclusive comentou ontem, mas tinham ocorrido outras críticas à PGR. Aí foram aqueles diversos textos que a gente falou, Eliane Cantanhede, Mário Sabino, gente da Folha de São Paulo, todo mundo falando, ó, tem que investigar, tem que investigar. Veja que a imprensa segue, né, batendo o bumbo, tem que investigar, tem que investigar. Dessa vez, de maneira surpreendente, a imprensa está fazendo a parte dela em manter o assunto vivo. Aí o marceneiro do Metrópolis foi colher fofocas, animadoras também. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas que conviveram por algum período de tempo com o Paquito. Pela personalidade do banqueiro, é muito improvável que ele arrisque os benefícios da sua delação para poupar alguém, por mais que ele chamasse esse alguém de irmão. Também me reforçou a impressão que os indícios e reportagens já revelaram. A consequência dessa delação no Congresso é subestimada. O potencial de lava-jato, principalmente no Centrão. Pelo que eu vi dessas pessoas, Vorcaro também nunca teve muito trânsito no Planalto, e nenhum dos governos. Apesar da rápida reunião com Lula e das doações de Zé a Bolsonaro, esses episódios seriam pontuais e seu lobby era feito mesmo via Congresso e Judiciário. Poder Judiciário, imagina onde, né? A ver, vamos ver se o marceneiro vai estar certo. Aí o Lauro Jardim depois vem dizer que a delação do Paquito pode ser homologada na reta final das eleições. Então acho que é por isso que eles estão com pressa, para tentar evitar o período eleitoral, que vai ser um caos, né? Imagine, vai ser difícil escolher, cara, qual é o tema para abordar. Não dá para você falar ao mesmo tempo de eleição, ao mesmo tempo do Banco Master. Não dá, simplesmente não dá, não tem tempo. Não, o cara vai ter que escolher um para não tem como. Então, assim, eu não sei, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas vai ser caos, se será. Lançou o prazo de 90 dias que as partes envolvidas na delação, né, estimavam 2 semanas atrás para homologação. Enquanto uns falam 45 dias, o Lauro Jardim fala que nem 90 vai sair. A previsão é que a fase dure 150 dias, fora a fase de depoimento do ex-banqueiro. Então imagina aí. Essa expectativa se concretizar, os momentos finais da delação coincidiram com os momentos mais eletrizantes da campanha eleitoral. Polícia na rua, candidatos no palanque. Com toda a delação, é alvo de especulações enquanto a defesa define escopo. Aí o Lauro Jardim coloca mais uma centelha, né, dessa confusão. Sobram especulações acerca do escopo da delação. Vai incluir os ministros do Supremo? Vai ter Roberto Campos Neto? Eu achei curioso.
Ele coloca o Campos Neto, porque só uma notícia ontem que eu nem coloquei aqui em vídeo. Quem entre os seguranças do Centrão será brindado com suas revelações? A ala baiana do PT terá espaço? Por enquanto é isso, especulação. Neste momento, o Juca e sua equipe ainda estão na fase de definir com o Paquito o que será levado à apreciação da PF-PGR. Saiu uma nota ontem, eu até separei, mas não está no vídeo hoje, falando o seguinte: tiveram dois requerimentos aprovados na CPI do crime organizado. Um é um convite para o Gabriel Galípolo, do Girão, foi aprovado. O Galípolo confirmou a ida na CPI. E o outro foi uma convocação que aconteceu obrigado aí do Roberto Campos Neto. Segundo a Globo, o Roberto Campos Neto não vai e possivelmente vai acionar o Supremo para não ir. Eu achei curioso, né? Aí eu tô vendo lá o Jardim perguntando, vai ter o Campos Neto? Campos Neto. Vocês sabem o quanto eu gosto do Campos Neto, né?